Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando juntos o estudo da Sentinela, estudo 21, que tem o tema Como Jeová responde às nossas orações. Iremos fazer esse estudo completo, com leitura, perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui, que Jeová possa abençoar a vida de cada um de vocês. Lembrando a todos mais uma vez, se você é novo aqui no canal, está se achegando, não se esqueça de se inscrever, ative o sino, faça o seu comentário, compartilhe os vídeos se você puder e não esqueça de deixar o seu like, para que assim possamos chegar mais longe. E se você quiser ajudar o canal, você pode se inscrever lá na opção Seja Membro. Muito bem, vamos iniciar então a nossa consideração do estudo 21, Como Jeová responde às nossas orações. O texto temático é o livro de 1 João, capítulo 5, o versículo 15, que diz: Sabemos que teremos as coisas pedidas, visto que as pedimos a Ele. O que nós veremos no decorrer desse estudo? Jeová nos garante que vai responder às nossas orações se elas estiverem de acordo com sua vontade. Quando passamos por problemas, podemos ter certeza que Jeová vai nos dar a ajuda que precisamos para mantermos nossa lealdade. Neste estudo, vamos ver como Jeová responde às nossas orações. Então vamos iniciar fazendo a leitura do 1 e do 2, que diz assim: Você às vezes fica na dúvida se Jeová está respondendo às suas orações? Se esse for o seu caso, você não é o único. Muitos irmãos já tiveram essa dúvida, principalmente quando passaram por dificuldades. Quando sofremos, pode ser mais difícil perceber como Jeová está respondendo às nossas orações. Neste estudo, vamos ver por que podemos confiar que Jeová responde às orações de seus servos. Também vamos considerar as seguintes perguntas. Por que às vezes podemos ter a impressão de que Jeová não responde às nossas orações? E de que maneiras Jeová responde às orações de seus servos hoje? Pergunta: que dúvidas alguns têm? Resposta: alguns têm dúvidas se Jeová realmente ouve e responde às nossas orações. Mas nós vamos considerar nesse estudo que podemos confiar que Jeová responde às nossas orações. E vamos responder duas perguntas. Por que às vezes podemos ter a impressão de que Jeová não responde às nossas orações? E de que maneira Jeová responde às orações de seus servos hoje? Então vamos obter essa resposta no decorrer do estudo. Subtítulo: Jeová nem sempre responde às nossas orações como esperamos. Leitura do 3. A Bíblia garante que Jeová nos ama muito e que somos preciosos para Ele. É por isso que Ele nos convida a orar pedindo sua ajuda. Jeová quer muito nos ajudar a lidar com as dificuldades da vida e a continuar achegados a Ele. Pergunta: por que Jeová quer que oremos a Ele? Resposta: porque Jeová ele quer nos ajudar, Ele nos considera precioso, Ele nos ama e Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Leitura do parágrafo número 4. A Bíblia está cheia de relatos que mostram que Jeová respondeu às orações de seus servos. Você consegue pensar em um exemplo? Talvez você pense no rei Davi. Ele enfrentou vários inimigos e muitas vezes orou pedindo a ajuda de Jeová. Certa vez ele implorou: Ó Jeová, escuta a minha oração. Ouve a minha súplica por ajuda. Responde-me segundo a tua fidelidade e a tua justiça. Jeová respondeu às orações de Davi e o livrou de situações perigosas.
É por isso que Davi podia dizer: Jeová está perto de todos os que o invocam. Nós podemos ter essa mesma certeza. Pergunta do 4. Como sabemos que Jeová responde às orações de seus servos? Resposta: Jeová, ele respondeu à oração de Davi, tanto que fez com que ele se livrasse de muitas situações perigosas. E Davi, ele podia dizer com garantia: Jeová está perto de todos os que invocam, porque ele sentiu isso na pele. A imagem mostra exatamente isso, numa das situações na qual Jeová livrou Davi. Então Jeová respondeu às orações de Davi por livrá-lo de seus inimigos. Leitura do parágrafo número 5 diz assim: Jeová talvez não responda às nossas orações do jeito que nós esperamos. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele pediu que Jeová o livrasse de um espinho na carne. Paulo orou especificamente sobre essa dificuldade 3 vezes. Será que Jeová respondeu a essas orações? Sim, mas não como Paulo esperava. Em vez de acabar com o problema de Paulo, Jeová deu a ele o poder necessário para continuar com seu serviço fiel. Pergunta: será que Jeová respondia às orações de seus servos do passado do jeito que eles esperavam? Dê um exemplo. Então a resposta é não. Paulo, ele orou pedindo que Jeová o livrasse de um espinho na carne, e orou isso por 3 vezes. Mas Jeová não respondeu dessa forma. Ele simplesmente deu poder para que ele continuasse com seu serviço fiel. Na gravura a gente percebe exatamente isso. Paulo meio que preocupado, talvez triste, pedindo ajuda, o favor de Jeová através de oração, mas Jeová respondeu a sua oração, deu força para que ele pudesse perseverar e continuar o seu serviço fiel. Leitura do parágrafo número 6. Então, pode ser que Jeová responda às nossas orações de uma maneira que não esperamos. Mas podemos ter certeza de que Jeová sabe exatamente o que é melhor para nós. Ele pode fazer mais e infinitamente além de tudo que peçamos ou possamos imaginar. Por isso, a resposta de Jeová às nossas orações pode chegar numa hora ou de uma maneira que a gente não espera. Pergunta do 6. Porque às vezes pode parecer que Jeová não está respondendo às nossas orações? Resposta: porque Jeová ele pode responder de uma maneira que nós não estamos esperando. Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Então Jeová ele vai responder às nossas orações, mas a hora que ele quiser e da maneira que ele quiser. Leitura do 7. Às vezes, precisamos mudar o que pedimos em nossas orações quando percebemos qual é a vontade de Jeová. Veja o que aconteceu com o irmão Martin. Pouco tempo depois de se casar, o irmão Martin foi preso num campo de concentração nazista. No começo, ele pedia que Jeová o tirasse de lá para que pudesse cuidar de sua esposa e continuar pregando. Mas depois de 2 semanas, ele percebeu que Jeová não ia fazer isso. Por isso, ele começou a orar: Jeová, por favor, me mostre o que o Senhor quer que eu faça. Daí, ele começou a pensar nos outros irmãos que também estavam presos no campo de concentração. Muitos deles estavam bem preocupados com suas esposas e filhos. Então o irmão Martin orou: Jeová, obrigado por minha nova designação. Me ajude a fortalecer e encorajar meus irmãos. E o irmão Martin passou 9 anos fazendo exatamente isso. Pergunta: por que às vezes precisamos mudar o que pedimos em nossas orações? Dê um exemplo. Resposta: precisamos mudar o que pedimos em nossas orações quando percebemos qual é a vontade de Jeová.
Aqui conseguimos perceber que o irmão Martin ele foi preso no campo de concentração, mas ele orava pedindo que pudesse ser liberto para poder voltar para sua esposa e continuar pregando. Mas depois de 2 semanas ele percebeu que essa não era a vontade de Jeová. Então ele pediu para que Jeová mostrasse o que ele poderia fazer. E Jeová fez exatamente isso. E no final, ele agradece a Jeová pela sua nova designação. Leitura do 8. Precisamos lembrar que Jeová vai cumprir o seu propósito exatamente na hora que ele marcou. Esse propósito inclui eliminar para sempre todos os problemas que causam tanto sofrimento, como desastres naturais, doenças e morte. E Jeová vai fazer isso por meio do seu reino. Mas enquanto esse dia não chega, ele permite que Satanás governe o mundo. Se Jeová resolvesse os problemas da humanidade agora, poderia parecer que o governo de Satanás está dando certo. Então, isso significa que nós precisamos esperar até Jeová cumprir algumas de suas promessas. Mas isso não quer dizer que ele nos deixa sem ajuda. Vamos ver algumas maneiras como Jeová nos ajuda hoje. Pergunta do 8. O que precisamos lembrar ao fazermos nossas orações? Resposta. Precisamos lembrar que Jeová ele vai cumprir o seu propósito exatamente na hora que ele marcou. E ele vai acabar com todo esse sofrimento que nós passamos. Então, nós precisamos esperar Jeová cumprir alguma de suas promessas para que assim possamos ver o cumprimento da promessa maior. Subtítulo: Como Jeová responde às nossas orações hoje? Leitura do 9. Jeová nos dá sabedoria. Jeová promete que vai nos dar sabedoria para tomarmos boas decisões. E precisamos ainda mais da sabedoria dele quando tomamos decisões importantes em nossa vida, como, por exemplo, se vamos ficar solteiros ou nos casar. Veja o exemplo de uma irmã solteira chamada Maria. Ela estava feliz servindo como pioneira regular e daí conheceu um irmão. Ela diz: nós nos tornamos amigos e com o tempo começamos a gostar um do outro. Eu sabia que tinha que tomar uma decisão. Por isso, eu fiz muitas orações a Jeová. Eu queria que Jeová me guiasse, mas também sabia que ele não ia tomar a decisão por mim. Maria sente que Jeová respondeu às suas orações e deu sabedoria a ela. Como? Ela pesquisou nossas publicações e conseguiu encontrar artigos específicos que a ajudaram a tirar suas dúvidas. Ela também ouviu os bons conselhos de sua mãe. Tudo isso ajudou Maria a entender melhor o que estava sentindo. E no fim, ela conseguiu agir com sabedoria. Pergunta do 9. Como Jeová pode nos ajudar quando precisamos tomar uma decisão? Dê um exemplo. Então a resposta: Jeová, ele nos dá sabedoria, para que assim possamos tomar boas decisões. Mas também, seguindo o exemplo aqui de Maria, nós podemos pesquisar, ouvir bons conselhos de pessoas experientes e orar bastante a Jeová, para que assim possamos tomar decisões difíceis na vida, assim como ela, que se ela ficaria solteira ou se ela casaria. E no final, ela diz que conseguiu tomar uma boa decisão. Leitura do 10. Jeová nos dá forças para perseverar. Assim como fez com o apóstolo Paulo, Jeová vai nos dar a força que precisamos para suportar nossos problemas. Veja como Jeová ajudou um irmão chamado Benjamim a lidar com as circunstâncias difíceis. Benjamim passou boa parte da juventude junto com sua família vivendo em campos de refugiados na África. Benjamim diz: eu sempre orava a Jeová pedindo forças para fazer o que é certo aos olhos dele. Jeová respondeu minhas orações me dando paz, coragem para pregar e publicações para eu continuar espiritualmente forte. Ler as experiências de outros irmãos e saber que Jeová os ajudou a perseverar me deixou mais determinado a continuar leal a ele. Antes da pergunta, vamos fazer a leitura de Filipenses, o capítulo 4,
versículo número 13, que diz assim: Para todas as coisas tenho forças, graças àquele que me dá poder. Pergunta: de acordo com Filipenses capítulo 4, versículo 13, o que Jeová faz para ajudar os seus servos? Dê um exemplo. Então a resposta: Jeová, ele nos dá forças para perseverar. Vimos aqui um exemplo do irmão Benjamim, que viveu bastante tempo na sua juventude como refugiado, mas ele sempre orava a Jeová pedindo força para que ele pudesse ter paz, coragem e também determinação em continuar pregando. E ele fala que Jeová respondeu à sua oração, pois o ajudou a perseverar e lhe deixou mais determinado a continuar leal a ele. E o texto mostra exatamente isso. Somente Jeová, ele tem poder para nos dar. A ilustração, a gravura, mostra exatamente isso. Mostra provavelmente esse irmão no campo de concentração, mas fazendo uso da palavra de Deus, para que ele assim pudesse ficar mais forte, determinado e leal a Jeová. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo e vamos fazer agora a leitura do 11 e do 12, que diz assim: Jeová usa nossos irmãos para nos ajudar. Na noite antes de morrer, Jesus orou intensamente. Jesus ficou muito preocupado de ser condenado como alguém que não respeitava o nome de Deus. Por isso, ele implorou que Jeová não deixasse isso acontecer. Mas em vez de fazer o que Jesus pediu, Jeová enviou um anjo para fortalecê-lo. Em nosso caso, Jeová pode fazer com que um irmão nos ligue ou nos visite para nos animar. E todos nós podemos procurar oportunidades para falar uma boa palavra, ou seja, algo que encoraje nossos irmãos. Veja o que aconteceu com uma irmã chamada Miriam. Algumas semanas depois de seu marido falecer, ela estava sozinha em casa, sem esperança e deprimida. Miriam não conseguia parar de chorar e precisava conversar com alguém. Ela diz: Eu não conseguia ligar para ninguém, então eu orei a Jeová. Enquanto eu estava chorando e orando ao mesmo tempo, o telefone tocou. Era um ancião muito amigo meu. Esse ancião e a esposa dele consolaram Miriam. Ela tem certeza de que foi Jeová que fez esse irmão ligar para ela. Pergunta do 11 e 12. Como Jeová pode usar nossos irmãos para responder às nossas orações? Resposta: Jeová, ele sempre vai usar os nossos irmãos para nos ajudar. Assim como ajudou seu filho Jesus por meio de um anjo, podemos ter certeza que ele também nos ajudará. No parágrafo 12 mostra o exemplo de Miriam, que perdeu seu marido, que estava muito sozinha e deprimida. Mas enquanto ela orava a Jeová e chorava ao mesmo tempo, o telefone tocou e era um irmão, um ancião. Então ela tem certeza que foi Jeová que fez esse irmão ligar para ela. E na gravura a gente percebe exatamente isso. Como nós podemos nos sentir achegados por meio de nossos irmãos. Então você já sentiu a ajuda de Jeová por meio de seus irmãos? Você já passou por alguma situação que o seu irmão entrou de cabeça, por assim dizer, para te ajudar, para te consolar, para te fortalecer? Talvez para ajudar você a lidar com aquela situação? Eu tenho certeza que você tem um irmão que já fez isso por você. Então, ore e agradeça por Jeová ter usado esse irmão para lhe ajudar. Dando continuidade, leitura do 13. Jeová pode usar pessoas que não adoram a Ele para nos ajudar. Às vezes, Jeová pode responder às nossas orações fazendo com que pessoas que não servem a Ele nos ajudem. Por exemplo, Jeová motivou o rei Artaxerxes a permitir que Neemias voltasse a Jerusalém para ajudar na reconstrução da cidade. Hoje também, Jeová pode usar pessoas que não servem a Ele para fazer algo pelos seus servos. Pergunta: que exemplo mostra que Jeová pode usar aqueles que não servem a Ele para responder às nossas orações? Resposta: podemos tirar de exemplo o rei Artaxerxes, que permitiu que Neemias voltasse e construísse a cidade lá em Jerusalém. Então Jeová hoje
ele também pode usar pessoas para ajudar os seus servos. Leitura do 14. Uma irmã chamada Su Wing sentiu que Jeová usou um médico para ajudá-la. O filho dela sofre de vários problemas mentais. Depois de um terrível acidente que aconteceu com ele, Su Wing e seu marido decidiram deixar seus empregos para cuidar do filho. Por isso, eles começaram a ter problemas financeiros. Su Wing disse que ela estava chegando no seu limite e não sabia se ia aguentar. Mas daí, ela orou a Jeová de todo o coração, pedindo ajuda dele. O médico que cuidava do filho dela decidiu ajudar a família. Por causa disso, Su Wing e seu marido conseguiram ajuda do governo e uma casa onde morar. No fim, ela disse: "Nós vimos a mão de Jeová nos ajudando. Ele realmente é o ouvinte de oração." Pergunta: o que você achou da experiência de Su Wing? Veja também a imagem. Então a resposta: nós percebemos que Jeová, ele realmente usa pessoas para nos ajudar. Aqui mostra o caso dessa irmã que teve o seu filho com alguns problemas mentais e ela precisava muito da ajuda do médico. Então ela orou a Jeová pedindo a ajuda dele e realmente Jeová fez isso. Tanto o médico passou a ajudar, como eles também conseguiram uma ajuda do governo e uma casa. E no fim ela diz: "Nós vimos a mão de Jeová nos ajudando. Ele realmente é o ouvinte de oração." E a gravura mostra exatamente essa experiência. Os dois irmãos ali junto ao médico, provavelmente ele orientando eles o que fazer, o melhor tratamento, o melhor procedimento. Obviamente, Jeová ele direcionou ou ajudou com que esse médico ele fosse favorável e ajudasse essa família. Dando continuidade, subtítulo: A fé nos ajuda a perceber e aceitar a resposta de Jeová. Leitura do 15. Nem sempre nossas orações são respondidas de maneiras espetaculares, mas as respostas que Jeová dá às nossas orações são justamente o que precisamos para nos manter leais a Ele. Por isso, sempre fique atento para ver como Jeová responde às suas orações. Uma irmã chamada Yoko achava que Jeová não estava atendendo seus pedidos. Daí, ela começou a fazer uma lista de tudo que ela tinha pedido a Jeová. Depois de algum tempo, ela olhou para a lista e percebeu que Jeová tinha respondido à maioria de suas orações, até algumas que ela já tinha esquecido. Então, de tempos em tempos, é bom parar e pensar em como Jeová está respondendo às nossas orações. Pergunta: o que ajudou uma irmã a perceber que Jeová estava respondendo às suas orações? Resposta: ela começou a anotar aquilo que ela pedia em oração. E de vez em quando ela dava uma olhada lá naquela lista para tentar perceber se Jeová havia respondido alguma de suas orações. E ela percebeu que Jeová já tinha respondido até orações que ela havia esquecido do que havia pedido. Então isso mostra também, nós podemos fazer isso e tentar perceber como Jeová responde às nossas orações. Leitura do 16. É verdade que mostramos que temos fé quando oramos a Jeová, mas também precisamos de fé para aceitar a resposta dele, não importam quais sejam. Veja o exemplo de Mike e sua esposa Chris. Eles tinham um alvo de servir em Betel. Nós fizemos petição para Betel por muitos anos e orávamos muitas vezes a Jeová sobre isso, mas nunca fomos chamados. Mike e Chris sempre tiveram certeza de que Jeová sabia exatamente onde eles podiam ser melhor usados. Eles continuaram a fazer o seu melhor, servindo como pioneiros regulares, onde havia mais necessidade e apoiando projetos de construção. Hoje eles estão servindo como viajantes. Mike conta: Jeová nem sempre respondeu nossas orações do jeito que a gente esperava, mas ele sempre respondeu, e de maneiras muito melhores do que a gente imaginava. Pergunta: de que outra maneira mostramos que temos fé? Resposta: por aceitar as respostas de Jeová, não importa quais sejam. O exemplo aqui mostra exatamente isso.
Esses dois irmãos, eles oravam porque eles teriam servir em Betel. Mas Jeová fez com que eles continuassem servindo a ele, mas como pioneiros especiais e viajantes. Então o irmão no final, ele diz que Jeová, ele sempre respondeu a sua oração e de uma maneira ainda muito melhor. Então essa também deve ser a nossa fé, saber que Jeová vai responder da maneira que ele quer. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz assim: Além disso, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem de crer que ele existe e que se torna o recompensador do que os buscam seriamente. Então a fé vai fazer com que você busque a Jeová e tenha certeza que ele vai te recompensar. Isso também é ter fé. Dando continuidade, vamos fazer a leitura do 17 e 18. Vamos fazer inicialmente a leitura do Salmo 86, 6 e 7. Ouve a minha oração, ó Jeová, e presta atenção às minhas súplicas por ajuda. Invoco a ti no dia da minha aflição, certo de que tu me responderás. O salmista Davi tinha certeza que Jeová escutava e respondia às suas orações. E você pode ter certeza e você pode ter essa mesma confiança. Os exemplos que vimos neste estudo garantem que Jeová pode nos dar a sabedoria e a força que precisamos para perseverar. Ele pode usar os nossos irmãos e até aqueles que não o adoram para nos ajudar de alguma maneira. É verdade que Jeová nem sempre vai responder às nossas orações da maneira que esperamos, mas uma coisa é certa, ele vai responder às nossas orações. Jeová vai nos dar exatamente o que precisamos e no momento certo. Então, continue orando com fé, confiando que Jeová vai cuidar de você agora e que no novo mundo ele vai satisfazer o desejo de todos os seres vivos. Pergunta: de acordo com o Salmo 86, 6 e 7, que confiança podemos ter? Bem, podemos ter a mesma confiança que o salmista Davi tinha, que Jeová escuta e responde às orações. Então, se tivermos essa confiança em Jeová, podemos estar certo que ele vai satisfazer todo o nosso desejo, não só agora, mas também lá no novo mundo. Antes de entrar nas perguntas de recapitulação, estudando esse estudo agora aqui com vocês, eu me lembrei de uma ilustração que eu fiz num discurso que cabe exatamente nessa consideração. Como nós devemos ficar atentos às respostas de Jeová às nossas orações, mesmo que não seja da maneira como nós desejamos. Talvez você já tenha ouvido essa ilustração. Certa vez, estava havendo uma enchente onde as casas estavam sendo todas inundadas. Então uma pessoa, ela subiu no terraço e falou: agora eu vou colocar Deus à prova. Quero ver se realmente Ele responde às minhas orações. Então ela fez uma oração para que Deus lhe ajudasse. Então do nada chegou um helicóptero com uma corda e os homens, os bombeiros lá de cima gritaram: segura na corda, vamos sair daqui. Não, estou esperando Deus responder a minha oração. Depois veio um barquinho com 2 bombeiros, chegou próximo de onde ele estava e disse: pula aqui que a gente vai salvar você. Não, estou aguardando Deus responder a minha oração. Resultado, a pessoa ficou ali tanto tempo que a água transbordou, inundou a casa toda e a pessoa veio perder a sua vida. O ponto em questão é, às vezes nós oramos a Jeová e Jeová ele responde às nossas orações. Mas a gente talvez queira uma coisa espetaculosa, esperando que o próprio Jeová venha e responda ou talvez haja na nossa frente. E às vezes não é assim. Nessa ilustração, Jeová mandou um helicóptero e o barco e a pessoa não se salvou. Então, às vezes, Jeová responde às nossas orações de uma maneira que nós não estamos esperando. Então, nós precisamos estar atentos, ser observadores e perceber se aquela coisa que nós pedimos já foi solucionada ou não. Certo? Talvez você já tenha ouvido essa ilustração. Claro que ela é mais elaborada, né? Eu fiz um resumão aqui bem breve.
Então vamos lá, perguntas finais. Qual é a sua resposta? A primeira pergunta: por que Jeová nem sempre responde às nossas orações do jeito que esperamos? Então a resposta: a gente vê algumas situações, mas eu vou citar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele orou para que Jeová tirasse dele um espinho na carne, e fez isso 3 vezes, ou orou especificamente. Mas Jeová não fez que eliminasse essa dor, essa dificuldade que ele passava, mas deu forças para que ele pudesse superar essa dificuldade e continuar servindo a ele com alegria. Então Jeová nem sempre vai responder às nossas orações como nós queremos, mas sim como ele quer e da maneira que nós precisamos. A segunda pergunta: dê exemplos de como Jeová responde às nossas orações. Então, eu já citei uma. Também aqui vimos o caso da Miriam, de Martin e de Sue, né? Aquela irmã que teve seu filho com problemas mentais, mas tanto o médico como o governo ajudaram eles. Então, percebemos que Jeová pode fazer com que pessoas que não o servem também ajudem os seus servos. E a última pergunta: depois de orarmos a Jeová pedindo algo, como mostramos que temos fé? Então a resposta: por agir, por ter confiança, por ter a certeza que aquilo que você pediu, Jeová irá responder. Mas aguarde que é no tempo de Jeová e da maneira como ele quiser. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos no final desse estudo. Espero que possa ter sido produtivo e proveitoso para você, assim como foi para mim. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.